Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Nós vamos então dar início à nossa, se não me falha a memória, 7ª aula do livro, da matéria de escatologia, e estamos estudando o livro de Apocalipse praticamente versículo por versículo, né? Se não é exatamente versículo por versículo, nós estamos lendo. Lógico que eu não estou explicando versículo por versículo, eu pego a leitura, o bloco que a gente lê e aí trago uma possível abordagem para vocês. Mas todos os capítulos, 22 capítulos, nós estamos estudando, né? E vamos ler, né, todo o livro do Apocalipse, os 404 versículos. Não só o livro de Apocalipse, mas principalmente nas primeiras aulas a gente recorreu a outros livros, como por exemplo o próprio Evangelho de Mateus capítulo 24, né, que foi aquela comparação que a gente fez, as falas de Jesus e o cumprimento do livro de Apocalipse. Pegamos lá os textos de Daniel, né, que também fala principalmente o capítulo 9 e as visões lá da estátua de ouro que Nabucodonosor teve. Nós pegamos um livro também de Zacarias, né? Um texto ou outro lá para falar das duas testemunhas, enfim. A escatologia, ela abrange toda a Bíblia, mas o foco maior, o material, o conteúdo mais denso que a gente tem é o livro de Apocalipse, né? Porque ele relata mesmo o final dos tempos. Nessa linha que a gente adotou, essa corrente teológica futurista, então a partir do capítulo 4 é só evento futuro, né? Só evento que ainda vai acontecer. Então na aula passada nós falamos sobre a ira de Deus sendo derramada, né? De uma maneira plena, de uma maneira abrangente em todas as nações, em todo o mundo, tá certo? Que foi até o capítulo 16. Hoje nós vamos começar no capítulo 17, vamos ver se a gente consegue o 18 e talvez entrar no 19 aí, quem sabe? Mas o 17 e o 18 eu gostaria muito de estar abordando com vocês hoje, tá bom? A queda da Babilônia é o que vai tratar esses dois capítulos, 17 e o 18. Figuradamente é chamado, né, de Babilônia o sistema religioso que haverá nessa época, tá certo? É interessante, amados, que o mundo nessa época não será, aliás, o mundo será muito religioso, como hoje a gente percebe que é, né? E aí a gente fica pensando assim, mas Jesus não disse que se o Filho do Homem não viesse, né, se não fosse abreviado a vinda do Filho do Homem, e quando ele viesse, né, será que acharia fé na terra? Aí a gente se pergunta, mas como que Jesus disse que a fé ia minguando, a fé ia diminuindo, se a gente percebe essa crescente, né, religiosa? Ou seja, amados, na verdade, a gente percebe que a pós-modernidade, de uns poucos tempos para cá, a religião ela cresceu demais. Porque nós tivemos, inclusive, um período, né, aí muito racionalista, né, aquele período chamado Iluminismo, tá certo? Depois da Era das Trevas, né, ou da Época das Trevas, a gente está falando da questão histórica, e a gente teve o Iluminismo, a Renascença, né, em 1400 e pouco, 1500, alguma coisa assim, tá? Mais ou menos por aí, né, se situando, não é exato, mas vamos colocar aí no século XV aproximadamente, nós tivemos então esse despertar novamente das abordagens mais racionalistas, né? Os filósofos, e muitos surgiram aí, entre eles muitos que combateram a religião ferrenhamente, como Friedrich Nietzsche, né? Muito conhecido, né? Karl Marx,
Nós tivemos aí Derrida, vários, né, que hoje são parâmetro acadêmico, principalmente para a filosofia e para a sociologia, esses homens aí que eles vieram combatendo muito. Aquela frase famosa de Karl Marx, né? A religião é o ópio do povo. Nietzsche falando Deus está morto, né? Deus morreu. Não que ele se referia ao próprio Deus, e sim que a religião. É nisso que ele... Porque algumas pessoas ouvem, né, essas frases e entendem elas de uma maneira errada. Mas quando a gente estuda de fato o contexto, o que esses homens quiseram dizer, o Nietzsche, por exemplo, ele nem estava falando a respeito do ser de Deus, não era isso. Ele estava falando da religião, né, que estava morrendo, a crença religiosa. Quando Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, o ópio era uma droga, né, que era muito consumida naquela época. Ele não estava se referindo, ele não estava combatendo o próprio Deus, ele estava se referindo que a religião alienava as pessoas. Ele então está analisando a sua época. E aí a gente se pergunta então, como isso então veio de poucos tempos para cá, poucos séculos para cá, ou seja, a ciência foi perdendo força, o racionalismo foi perdendo força, e aí a crença, né, a religião, ela veio tomando novamente as rédeas da sociedade, no sentido de que as pessoas se apoiavam e se apoiam muito na religião até hoje, e a tendência é que isso cresça e se alastre mesmo, né? Isso é a tendência que a gente vê não só na história, mas aqui no texto bíblico. Aí a pergunta é, se a religião está crescendo, como Jesus disse que a fé iria diminuindo? Porque nós não podemos confundir a fé com crença. Tá certo? O que está aumentando é a crença. E olha, amados, se não tem gente que é crente, é no Brasil, viu? O povo acredita em tudo. É um negócio assustador, né? Eu brinco com os alunos dizendo assim, os crentes no Brasil acreditam em tudo, menos na Bíblia. É aqui que mora o perigo. Infelizmente, não é? A gente fala em tom de ironia assim, parece engraçado, mas é assustador e é verdadeiro. Então os crentes evangélicos no Brasil acreditam em tudo, menos na Bíblia. Acreditam em coisas assim absurdas, né? E os crentes de outras religiões, seja o catolicismo, seja o próprio espiritismo, né? Que é as raízes muito fortes que nós temos aqui no nosso país, eles acreditam em coisas absurdas. Coisa assim que a gente até chega a dar risada, parece ser engraçado, né? Coisa assim que a gente fala, não é possível que a pessoa acredita num negócio desse, acredita que isso aqui tem alguma influência sobre a vida e tal. Então a crença está aumentando muito, agora a fé tem diminuído, a fé tem se esfriado, né? A fé, ela gera um justo, a crença, ela gera um crente, uma pessoa que é alicerçada, baseada nas suas crenças, que necessariamente não é a fé bíblica. A fé bíblica gera um justo, transforma o ser humano à imagem e semelhança de Cristo. Então a fé é uma coisa, a crença é outra coisa. Na abordagem bíblica eu estou me referindo, tá certo? Então a crença vai aumentando, inclusive aqui a gente percebe que existe a chamada Babilônia, né? Aqui no capítulo 17 e 18, que nada mais é do que um sistema religioso que vai imperar em todo o mundo, tá certo? Um sistema religioso. E aqui inclui, inclusive, acho que é redundância falar assim, né? Inclui, inclusive, né? Calma aí, deixa eu tomar um copo d'água aqui. Aqui inclui, né? O cristianismo apóstata. Não só as religiões em si, mas o cristianismo que se desviou. E a gente vê, irmãos, nenhuma novidade. Como diz o Salomão, nada de novo debaixo do sol, né? Nós percebemos que a humanidade, desde sempre pegou aquilo que seria a vontade de Deus, a proposta de Deus, e distorceu, e falseou, né? E transformou em uma proposta humana. Então, se nós pegarmos lá desde o Adão quando peca, a gente vem traçando a linha da história bíblica, né, e mundial, a gente percebe o homem,
Porque o ser humano, ele começou monoteísta, acreditando em um criador, em um ser inteligente. Depois ele foi criando no seu imaginário muitos deuses. Isso a gente vê lá em Ur dos Caldeus, por exemplo, né? Onde havia muitos deuses. A gente vê isso nas religiões antigas, lá Suméria. A gente vê isso depois na história bíblica no próprio Egito, né? Babilônia. Enfim, a gente percebe que o ser humano ele vem pegando aquilo que seria a proposta de Deus, o próprio judaísmo, amados. O judaísmo nunca foi a vontade de Deus. Quando Jesus chega ali e se depara com todos aqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei, ele confronta eles. Por quê? Principalmente o capítulo 23 de Mateus, a gente vê lá como diz lá na minha terra, Jesus dá um sabão neles, né? Um esporro. A palavra é meio feia, mas está tudo certinho, viu? Jesus pega ali e vai ali trazendo talvez a mensagem mais dura, o sermão mais duro que ele trouxe em toda a Bíblia, né? Direcionado aos líderes religiosos, aos ensinadores do judaísmo. Então, o judaísmo é um fruto, é resultado da crença daqueles homens, tá certo? Eles invalidavam, disse Jesus, as leis de Deus por causa das suas tradições. Eles pegaram os 10 mandamentos, por exemplo, e eles fragmentaram, não é que eles fragmentaram, eles criaram, né? A partir dos 10 mandamentos, 613 mandamentos. Olha só, né? Quando o doutor da lei, lá em, me parece que é Marcos capítulo 6, vamos conferir aqui, nessa introdução longa que eu estou dando aqui, só para a gente entrar no capítulo 17 já sabendo mais ou menos o que está acontecendo aqui no final dos tempos, tá? Vamos ver, é Marcos, não é capítulo 6 não, capítulo 12. Marcos, capítulo de número 12, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículo de número 28. Veja só, Marcos 12, 28. Diz assim, amados: aproximou-se dele um dos escribas. Eu não sei a tradução de vocês, mas tem algumas traduções que estão assim, algumas versões, né? Aproximou-se dele um advogado da lei. Se está alguma coisa diferente. Aqui está escriba, né? Advogado da lei, doutor da lei, tá? Ou seja, é aquele que era o perito na lei, é o que ensinava, tá certo? É aquele mesmo que ele detinha, né? A palavra é essa mesmo? Detinha, era o detentor, né? Eu tô meio ruim hoje. Ele era o detentor, tá certo? Do conhecimento, né? Era ele, o escriba, o doutor da lei, que era o ensinador, era a referência teológica, né? Naquela sociedade. Então aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí a gente pensa, ele deve estar perguntando qual é o primeiro dos 10 mandamentos, né? Mas não. Nessa conversa, nesse contexto e na cabeça desse advogado da lei, Jesus bem sabia disso, inclusive, ele estava perguntando: Jesus, qual é o maior dos 613 mandamentos? Olha só, olha o que eles fizeram, amados. Era mandamento para tudo, era preceito para tudo, era regrinha para tudo, né? Por exemplo, Jesus, aliás, o próprio Deus, ele disse sobre um dia para guardar, que era o dia de sábado. Era só isso, o mandamento. Só que eles colocaram um monte de coisa que não podia fazer no sábado, né? Ou que você podia caminhar 1 milha, mas não mais do que isso. Você podia arrumar a cama, mas não podia varrer a casa. Lógico, não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Não foge muito disso, não. Coisinhas assim, sabe? Questiúnculas, né? Como Jesus depois vai falar, é um povo que vai coando o mosquito, mas engole o camelão. Então era isso que acontecia, né? E a gente percebe que hoje não é diferente. A gente percebe igrejas evangélicas, irmãos equivocados, que eles acham que Deus está preocupado, amados, com questõezinhas da nossa vida, como por exemplo, se um cabelo pode ser cortado ou pintado, né? Se o caba pode usar uma barba, ou, né, como essa bonita do Paulo, aí, a minha aqui já torei ela, uma barba dessa bonita, né?
Então, e essas coisinhas que a gente às vezes fala assim, não é possível que essas pessoas acham que Deus, o Criador do Universo, vai mandar alguém para o inferno, desaprova alguém por coisas assim tão, sabe, fútil, tão, que não tem sentido nenhum. Né? E às vezes essas pessoas desprezam aquilo que é o mais importante da lei, o caráter. Né? Jesus disse isso. Ele disse, olha, cuidado, vocês estão tirando o dízimo do endro, do cominho, né? De coisas pequenas assim, e estão esquecendo do mais importante da lei, a misericórdia, a justiça, o juízo. Então, olha só como eles distorcem. A gente está falando do judaísmo, que deveria ser uma expressão do caráter de Deus. E a gente percebe isso muitas vezes nas nossas igrejas evangélicas, né? Onde as pessoas elas desprezam aquilo que é o mais importante, é o amor, é a misericórdia, é a generosidade, é a empatia. Amados, quanto mais religioso uma pessoa é, mais desumana ela se mostra nas relações e com as outras pessoas. Ela não exercita a compaixão. Ela não sabe o que é misericórdia em relação aos outros. São pessoas que julgam, são pessoas, sabe, que são frias, são pessoas sem piedade nenhuma em relação aos outros. É um negócio horrível. Então a religião, toda sem exceção, a religião ela é contra Deus. E o evangelho não tem nada a ver com a religião melhorzinha do que as outras. Evangelho não é religião com verniz, melhorada. Evangelho não é religião. Jesus não fundou o cristianismo, por exemplo, né? O cristianismo ele só é fundado historicamente no ano 313 por Constantino, o imperador romano na época. O que Jesus propõe é um estilo de vida, é uma reconciliação com o Criador, é uma reconciliação com todas as coisas e com todas as pessoas. É bem interessante que em Atos dos Apóstolos, aquela primeira comunidade, né, que foi alcançada pelo Evangelho e cheia do Espírito Santo, entenderam isso tranquilamente. Quer dizer, teve uns que perturbaram lá no começo, depois até teve uma primeira reunião, primeiro concílio, nesse negócio de reunião, né, Jéssica, que a gente faz até hoje para resolver os pepinos, desde lá de Atos 15. Né? Então, porque esses gentios que estão chegando, o que a gente faz? Eles guardam a lei de Moisés, vão se circuncidar, tem que guardar o dia de sábado, tem que fazer não sei o quê. E os apóstolos todos perdidos, uns falam que sim, outros que não, e agora? Aí até que Deus usa lá o Tiago, né? Naquela reunião, ele diz, não, e se reuniram e falaram, não tem nada a ver. Os fariseus que estavam aceitando Jesus, os judeus que estavam aceitando Jesus, não, o evangelho não tem nada a ver com esse negócio aí que nós aprendemos a nossa vida toda, que é o judaísmo. Né? Se quiser fazer as coisas, faça, mas não tenha isso como algo que vai acrescentar a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Evangelho muito simples. E eles chegaram numa resolução. Olha, fala para o povo se abster da prostituição, dos ídolos, da carne sufocada e vamos tocar o barco. Pareceu isso muito bem a nós e ao Espírito Santo. E vamos viver a vida que Jesus propôs, que é uma vida de humanidade, de sensibilidade, de serviço, de entrega, né? De estender as mãos, de perdão, de reconciliação, de alegria nas coisas mais básicas e simples da vida, de generosidade, de repartir o que eu tenho com outro que não tem nada, de reconciliar as pessoas com Deus e consigo mesmo, amar Deus sobre todas as coisas. E eu estou quase pegando um slogan aqui do candidato, né? Calma aí, deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Esse negócio foi entrando na cabeça e a gente até perde o versículo, pensando que é versículo que ele falou. Deus, com todo o nosso coração, entendimento, força e o teu próximo como a ti mesmo. Foi isso, né? Que Jesus disse na Bíblia, não é isso? Tá tudo certo, né, irmão? Tá vendo só? Esse negócio de política e religião é um negócio complicado. Se mistura e se desvia e é um negócio triste. E então, só dando essa grande introdução, essa longa introdução minha, já de quase 20 minutos, para falar que a religião, amados, não tem nada a ver com o evangelho. E nós temos essa tendência, nós seres humanos temos essa tendência. E no final dos tempos, o mundo estará tão impregnado da religião que aqui a gente percebe que ela leva as pessoas a se desviarem de Deus. O capítulo 3 de Apocalipse que nós lemos,
que é a última igreja, chamada de Laodiceia. Vocês lembram que eu fiz aquela comparação de cada igreja que ela tinha características que se relacionava ao período, né, da história da igreja? Vocês lembram disso? Então a gente vem para a última, que é a Laodiceia, capítulo 3, né? E a gente percebe lá que essa igreja, a característica dessa igreja dos últimos tempos, é uma igreja morna, uma igreja que não tem paixão pelas vidas perdidas, que não tem paixão pela santidade, que não tem humildade, que não ama Jesus. Uma igreja que não ama Jesus é a característica do final dos tempos. E Jesus batendo, dizendo: "Ô, não é por nada não. Vocês estão fazendo aí dentro, celebrando, fumaça, luz, louvorzão, pregação, não era para mim? Porque eu estou aqui do lado de fora batendo, eu estou à porta e eu estou batendo. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar e o negócio vai ser bom. A gente vai ter até uma ceia boa aqui, uma comunhão gostosa entre vocês e eu." Olha, mano, uma igreja que Jesus estava para fora, batendo para entrar. A gente usa esse versículo para evangelizar os perdidos, mas não é não. O João está falando que esse versículo é para uma igreja. Jesus dizendo: olha só, essa igreja morna, essa igreja autossuficiente, que já tem tudo, tem ouro, tem pessoas, tem estrutura, tem fama, tem conhecimento, tem influência política, tem influência na sociedade, está abastado, tem tudo. E Jesus dizendo: não, vocês são cego, pobre, nu, miserável. Eu aconselho que vocês comprem de mim ouro provado no fogo, colírio para que vejam, vestes para que cubra a nudez de vocês. Olha, amados, o que o texto bíblico está falando para nós, essa igreja dos últimos tempos, a característica, né? Uma que vem um pouquinho antes, ou melhor dizendo, essa igreja que ela vive contemporaneamente, ou seja, a característica, né, da igreja de Filadélfia é uma igreja missionária. É uma igreja que não pode ver uma oportunidade para alcançar as vidas perdidas e as nações. É uma igreja fervorosa. É uma igreja onde a característica é a fraternidade. É por isso que é chamado de Filadélfia, né? Amor fraternal, Filadelfos, amor fraternal, onde Jesus pôs uma porta aberta, a porta da evangelização, de missões, de ganhar as vidas, de usar todos os recursos terrenos para anunciar o reino de Deus e não para se vangloriar e nem para fortalecer as suas estruturas arquitetônicas, seus projetos pessoais, seus reinozinhos de cada líder que muitas vezes a gente percebe que é. Vocês percebem como de fato a Bíblia ela está trazendo assim, está escaneando para nós, né? É um scanner da história. É um negócio impressionante. E a gente fala: rapaz, não é? Quando a gente faz essa leitura, fala: não é que é isso mesmo? Não é que é a nossa realidade? Né? E aí é interessante, amados, que o final dos tempos, a tendência é piorar. Eu não sou pessimista não, viu? Eu não me entendo assim como uma pessoa: nossa, André é meio desanimado da vida. Esse professor aí parece que põe a gente para baixo, um professor meio, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Não, eu sou animado, amados. Eu não sou desanimado não, mas existe uma realidade, que é o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, segunda carta de Timóteo capítulo 3, se não me falha a memória é isso, tá? Se vocês puderem me ajudar na referência, 2 Timóteo capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vocês procuram daí, eu procuro daqui só para a gente confirmar. Paulo, ele disse... ele trouxe, na verdade, como seria a característica do final dos tempos. Olha que coisa interessante. Eu quero ler só o 1. Aliás, não, vamos ler tudo, né, que eu acho interessante, do 1 ao 9. Tá? Já que a gente está aqui para ler Bíblia, né? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 9. Diz assim, amados, olha: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, gente que ama o dinheiro, né? Presunçosos, gente orgulhosa, soberba, gente que se vangloria, gente que acha que é autossuficiente, blasfemos, gente que ofende a Deus, desobedientes a pais e mães, olha, gente que não respeita a autoridade, né? Sem valores familiares, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Gente, inclusive, que persegue o ser humano bom, gente boa, gente que faz o bem, eles perseguem. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos seus prazeres pessoais, do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, amados, percebam que Paulo não está falando aqui de ímpios, de gente, ele está falando aqui de gente religiosa. Olha só, a característica de gente religiosa, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Guarde essa expressão afasta-te, deste afasta-te, porque a gente vai ver lá em Apocalipse como que Deus fala algo muito semelhante, né? Lá. Verso 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, loucas, né? Carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só. E como Janes e Jambres, esses Janes e Jambres é aqueles dois magos lá que enfrentaram Moisés. Interessante que Paulo traz o nome deles, né? Aqueles dois magos lá, ó, religiosos, do Egito. E, inclusive, realizavam prodígios, milagres. Olha que coisa interessante, mas olha o que Paulo está trazendo aqui. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Essa palavra réprobo quer dizer malvados mesmo, né? Verso 9. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Percebam, amados, a característica dos homens no final dos tempos religiosos, né, tendo uma aparência assim de homens piedosos, homens de Deus, gente de Deus, mas dentro, como Jesus disse, sepulcro caiados. As pessoas tinham os sacerdotes, os fariseus, os escribas como homens de Deus. E Jesus disse, não, vocês são cheios de ossos de mortos, vocês são como sepulcros. Não tem nada dentro que preste, só uma aparência bonitinha. Olha só, que coisa interessante aqui. Aí o capítulo 17 de Apocalipse, vamos ler agora, né? Fico falando que parece aquelas propagandas, né? Vai, não vai, vai, não vai. E agora eu vou ler. Capítulo 17 de Apocalipse. Vamos lá. Agora vai, eu acho. Todo mundo aí no capítulo 17 de Apocalipse? Vamos lá? Então acompanha aí, por favor, tá? E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Lembrem que eu disse, né, que essa figura, esse simbolismo de água representa nações. Então essa prostituta, e toda vez, principalmente, né, aliás, quase todas as vezes, que essa palavra, essa expressão adultério e prostituição, fala-se a respeito da infidelidade espiritual, tá certo? Olha só, verso 2. Então, essa grande prostituta estava sentada, né, sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Olha só, ficaram embriagados. Então, essa prostituta, ou seja, essa religião, né, que se prostituiu, essa religião que dá para os homens coisas prazerosas, embriagam eles, coisas aparentemente boas, amados. Teologia da prosperidade. As pessoas, elas estão recebendo em muitos púlpitos, em muitas mensagens de igrejas evangélicas, inclusive, mensagens que não são mensagens de Deus, do Evangelho, embora a Bíblia seja usada, embora a figura da pessoa seja uma pessoa de Deus, mas a mensagem, ela é mais ou menos como a mensagem que Satanás propôs. É forte o que eu estou dizendo aqui, né? Mas não tem como usar outras palavras. Satanás propôs para Jesus. Rapaz, a proposta é tão boa que nem Jesus pensou nela. Olha só, você ganha o mundo todo aqui, vai aproveitar de tudo que é bom e do melhor, e ainda tem a eternidade. Mas nem Jesus propôs um negócio tão bom desse, né? Então Satanás disse para Jesus, disse assim, olha, rapaz, tu é filho de Deus, você não pode passar esse negócio aqui não. Você tem poder, usa o teu poder para atender a tua demanda, a tua necessidade.
transforma essas pedras em pães, você está com fome, você tem poder, você é filho de Deus. Olha só, amados. Aí Jesus responde, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Veja bem, Satanás está usando a palavra. Satanás usou Deuteronômio, capítulo de número 8, versículos de número 3 e 4. Veja só, amado. Coisa terrível, hein? Aí, ele diz assim, levou Jesus, né, num pináculo, e diz assim, se joga daqui, porque está escrito, Satanás usando a Bíblia, porque está escrito, se tu te lançares aqui, Deus dará ordem aos teus anjos, para te guardares em todos os teus caminhos. Jesus disse, também está escrito. Veja bem, é um confronto de Bíblia, irmão. Né? O confronto aqui é teológico, é de Bíblia. Olha, Satanás, ele conhece a Bíblia. Ele cita a Bíblia sem o espírito da Bíblia. Aí que a lei mata, sem o espírito da lei. Aí que o perigo é usar a Bíblia sem o espírito dela, né? Sem o espírito de Cristo. Essa abordagem, essa apresentação, sem de fato a essência da palavra de Deus, que é nos transformar à semelhança de Cristo. Então o Evangelho é renúncia. Evangelho é de fato subjugar a nossa velha natureza. Paulo disse, eu subjugo, né, esmurro o meu corpo. Olha que Paulo vai dizer, um negócio interessante, para que eu não combato como combatendo no ar, eu tenho um objetivo. Né? Eu me faço até de tolo para ganhar, aliás, me faço de fraco, tolo não, me faço de fraco para ganhar os fracos, me faço de judeu para ganhar os judeus, eu faço de tudo para que ver se por meio de todos eu chega a alcançar alguns, mas ele diz, eu me subjugo, eu reduzo o meu corpo à servidão, porque na minha carne não tem bem nenhum, a minha velha natureza é contrária à lei de Deus, quer servir a ela mesma. E aí Jesus vem dizendo, os apóstolos vêm dizendo, a mensagem única do Evangelho é essa. Arrependei-vos porque a vós é chegado o reino de Deus. O arrependimento é uma mudança de categoria de pensamento, amados. De mente. A mente que a gente recebe é a mente de Cristo. 1 aos Coríntios capítulo 2, verso 16. Vocês têm a mente de Cristo. Qual foi a mente de Cristo? Fazer a vontade do Pai. Olha só, qual era a vontade do Pai para Jesus? Se entregar em prol da humanidade na cruz do Calvário, ainda que ele tivesse que beber um cálice muito amargo, que era a crucificação, e ele ora, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se sujeitou ao Pai. Essa é a vontade do Pai. Essa é a mente de Cristo. Esse é o Evangelho que traz cruz. Evangelho que não traz cruz. Evangelho que não traz morte, evangelho que não traz sepultamento, ressurreição e novidade de vida, não é evangelho, amados. E o que nós estamos vendo, e a semelhança do que nós estamos vendo, será no final dos tempos. Tá certo? Homens amantes de si mesmo, tendo que se livrar de tudo quanto é aquilo que o evangelho traz como renúncia. Gente querendo se safar da vida, de todos os problemas e as dificuldades. É por isso que essas pessoas querem se safar, se tornam safados. Não é? Eles querem se safar, se tornam safados. É a palavra. Só estou trazendo aqui o sentido do negócio. Gente que parecem mais... eu estou falando dos principais líderes, né? Ou dos líderes, e muitos ensinadores trazem coisas absurdas que Jesus nunca disse, nunca propôs. É a boca de Satanás propondo. Usa a Bíblia, né? E por último ainda, Satanás disse para Jesus, olha, se prostra diante de mim, eu te dou todos os reinos da terra. Olha só, amados, olha a proposta. Quer dizer, você não é rei? Você não veio para reinar? Então é só se prostrar diante de mim que eu te dou todos os reinos, porque eles me foram entregues. Olha só que coisa perigosa que esse suposto evangelho tem apresentado. Rapaz, você tem que comer o melhor da terra, a terra que emana leite e mel. Tu é filho. Se tu faz tudo direitinho, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar sucesso. Eu não estou dizendo, amados, que Deus quer o pior para nós, não. Eu estou dizendo que existe uma realidade que nós enfrentamos. E a realidade é que esse mundo é hostil a Deus. E a luta que nós temos em uma vida de sucesso é quando nós vivemos uma vida de santidade. Uma vida de renúncia de fato. Uma vida de serviço ao próximo, uma vida de entrega, uma vida de exercício de perdão, uma vida onde a gente quer fazer a vontade de Deus.
ainda que isso me custe a minha própria vida. Isto é evangelho, fora disso é religião, é outra coisa, ou como Paulo disse, é outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo. E esse evangelho nós amaldiçoamos, como Paulo disse que nós teríamos que fazer. A gente precisa estar muito atento, mas é um negócio assim difícil, é um fio da navalha. Parece, os caras parecem, né? Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, ó, não me maravilho esses caras parecerem ministros de justiça. Eu não me maravilho. Eles parecem ministros de justiça, ministros de Deus. Mas se até o Satanás se transfigura em anjo de luz, quanto mais os seus ministros não vão parecer ministros de justiça. Olha só, amados, 2 Coríntios capítulo 11, né? O evangelho por natureza, ele é confrontador, né? E nós temos essa tendência de não querermos ser confrontados. Não é natural nosso de fato. Eu, vocês, ninguém, né? A não ser que a pessoa seja hipócrita, né? Ah, eu gosto que Deus me repreenda, eu gosto de receber repreensão. Não, isso não é natureza nossa, nós somos orgulhosos por natureza, né? Há uma vaidade em nós, ninguém gosta, mesmo quando o Espírito Santo nos confronta, há uma resistência, né? Que a gente de fato é convencido pelo Espírito Santo, então ele vem e quebranta o nosso coração, ele vem e esmaga esse orgulho nosso e aí ele nos alcança e nos leva ao arrependimento. Mas a Bíblia vai dizer, lá em Hebreus inclusive, vai dizer, olha, a repreensão não é uma coisa agradável, ninguém aceita de pronto, né? A aprovação, ela é rejeitada. Agora aqueles que são exercitados por ela, aqueles que aceitam, aí são transformados. Mas ao presente momento não parece ser agradável. E não é mesmo, né? Ninguém gosta, é hipocrisia. Quando eu sou confrontado no meu pecado pelo Espírito Santo, há um velho homem que ele quer resistir, né? Mas aí o Espírito Santo vem, de alguma maneira encontra aí uma situação, um lugar, e aí vem e vai transformando a minha vida, vai esmagando esse velho André, né? Para que Jesus seja edificado, construído em minha vida. Então isso é uma batalha diária, isso a gente é uma resistência. O velho homem não se converte, né? Não há trégua, não há descanso, amados. Esses membros aqui, ele precisa ser mortificado todo dia, é o que Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, por exemplo, né? Aliás, todo o Novo Testamento ele vem trazendo, seja Paulo, seja o Pedro, seja o próprio Tiago também, e seja qualquer outra, os escritores do Novo Testamento, eles vêm trazendo, né, essa mensagem de fato que não é agradável aos homens, não é agradável a nós, inclusive, ela vem como algo amargo. Agora, quando desce no nosso interior, quando atinge o espírito, né, quando atinge o nosso coração, aí aquilo é vida, aquilo gera uma alegria tão grande, porque nós fomos exortados por Deus, repreendidos por Deus. E aí o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10, a tristeza segundo Deus opera a vida, da qual ninguém se arrepende de ser repreendido, de ser, né, alcançado por essa repreensão. Então essa tristeza segundo Deus, isso vai nos dando alegria, é um paradoxo, né? Quando a gente morre, Jesus disse, é que a gente tem vida. Porque se a gente quiser salvar a nossa própria vida, a gente vai perdê-la. Mas ganhar a vida consiste em perdê-la. E quem não quer perder a sua vida, aliás, quem quer ganhar a sua vida, vai perdê-la. É o paradoxo da fé. Não tem jeito. O próprio Jesus, para que ele pudesse resgatar a humanidade, ele teve que morrer. Olha só, amados, mas não tinha outro meio, Deus não tinha poder para fazer de outra maneira? Deus tinha poder para fazer de outra maneira. É que a natureza de Deus, o caráter de Deus, não permitia que ele usasse o seu poder para amenizar o seu próprio sofrimento. Porque quem sofre por causa do pecado, na verdade, é Deus, amados, que é santo. Ele nessa história toda, é Deus quem sofre. Não somos nós, amados. O Criador que está sofrendo com todo o pecado da humanidade. Nós experimentamos as consequências destrutivas, a morte, mas quem sofre é esse Criador amoroso, esse Pai amoroso, esse Pai santo.
que vê essas religiões, que vê o que a gente faz com a proposta de vida dele, Jesus ficou indignado. João capítulo de número 7. Jesus viu aquela festa que eles faziam anualmente, séculos e séculos, eles fazendo a mesma coisa, os rituais, tudo como mandava o figurino, tudo bonitinho, parecia que Deus estava no negócio, como a gente diz, né? E Jesus vendo aquilo lá, 7 dias celebrando a festa, aquela coisa toda, toda a liturgia, a igreja bonitinha, todo mundo de terno e gravata e tudo mais. Aquela coisa, tu fala, rapaz, tudo crente aqui, que coisa boa, todo mundo celebrando a Deus e tal. E Jesus olhou tudo aquilo e disse não. Ele se colocou de pé e deu um grito, a Bíblia diz, né, para parar com aquele negócio. E eles estavam fazendo tudo o ritual certinho. Eles estavam pegando lá o novilho, sacrificando, indo no poço de Jacó com um vaso de prata, pegando a água, derramando sobre o sacrifício, no último dia da festa, fazendo tudo como mandava o figurino, e eles voltavam para casa vazios, sem a natureza de Deus, sem a vida de Deus, não tratavam os pais com honra, não tinham, sabe, uma vida generosa, não usavam seus recursos para abençoar os pobres, só para se beneficiar. Eles gostavam de pegar mesmo as pessoas em pecado, que era para apedrejar e dizer, nós somos santos, os pecadores é isso que a gente faz, a gente dá conta. Eles, na verdade, usavam o nome de Deus para se beneficiar, para jurar, porque não tinham crédito na palavra, não tinha caráter suficiente, como era no Nordeste lá no antigamente, não tinha fio do bigode para tirar assim, pô, assim, tá aqui a garantia, é meu fio do bigode, né? Os irmãos sabem desse trem aí. Eles não tinham isso. Aí Jesus, ele se põe em pé e diz, não, parem com isso. Quem tem sede, vem a mim e beba, como diz as Escrituras. Né? Quem crê em mim, rios de água correrão do seu ventre. E dizia ele a respeito do Espírito Santo que ainda não lhes fora dado. Um povo que não tinha o Espírito Santo, um povo que não tinha alegria da salvação, mas eram crentes, né? Eram evangélicos, eram protestantes, eram cristãos. Era povo de Deus, mas a gente percebe que Deus está sofrendo em tudo isso. Vê essa religião toda esmagando as pessoas, oprimindo as pessoas, hierarquizada, usando as estruturas para se beneficiar, para se camuflar. É um negócio muito complicado. E a gente percebe aqui, amados, chamado de prostituta. Verso de número 3, do capítulo 17. Verso 3, vamos lá continuar lendo? Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha só, 7 cabeças e 10 chifres. Isso fala tanto de governantes, quanto de poder que esses governantes têm. Olha que confusão. Se uma cabeça é complicado, imagina 7 cabeças. É uma Babel, é uma Babilônia, é uma confusão, né? E eles têm então poderes. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, de pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Olha, bonita. Imagine uma mulher vestida de vermelho, escarlata, né? Aquele vestido clássico, vermelhão, cheio de pérola, né? Cheio aqui de pedras preciosas. Olha, um cálice de ouro. Imagina a figura linda aqui, essa religião bonita, essas construções lindas, esses prédios arquitetônicos, esses instrumentos assim de última geração, e dizer, não, Deus merece o melhor. Ah, amados, será que Deus está preocupado com esses trem? Será que de fato não é uma vaidade humana? Então assim, tudo isso, né, adornado, muito bonito. Se Jesus, ele nasceu em uma manjedoura, amados, se o Rei dos Reis, o Criador, não foi para os palácios, mas ele foi em uma choupana, em um casebre, em uma casinha de gente simples, lá em Belém, da Judéia, a pequenininha Belém, né? Junto ali com aquelas famílias tão simples. Olha só, não teve holofotes, não teve pompa de rei chegando. Ele ali com aquele casal simples, José e Maria, pobres, de marré, eles eram pobres, muito pobres. E era de Jesus, Salvador do mundo, sendo contemplado por pastores simples, gente simples, né? Anônimo, esse Jesus simples nosso, esse Jesus que, meu Deus do céu,
ele não utilizava do seu poder para se beneficiar, nem lá contra Satanás, nem quando foi preso lá no horto à noite, que veio uma multidão para prendê-lo. E Pedro disse: não, Senhor, nós estamos juntos, aqui é nós e aqui tem espada e eu vou te defender. Ele falou: não, Pedro, você não está entendendo coisa nenhuma, põe a espada aí na tua bainha, quem vir pela espada vai morrer pela espada. E você acha que eu não tenho poder? Porque se eu quisesse agora, eu rogaria ao Pai e ele mandaria mais de 72 mil anjos para acabar com esse povo. Lembrando que um anjo no Antigo Testamento matou em uma noite 185 mil homens. Um anjo matou em uma noite 185 mil homens de guerra, lá no Antigo Testamento. Jesus disse que tinha o poder para rogar ao Pai, em fração de segundo, 72 mil anjos. Era o universo sendo dizimado por esses anjos, irmão. Jesus disse: não, eu não uso o meu poder. Não é pelo poder, é pela entrega, é pela simplicidade, né? Vocês acham que Jesus, amados, ele precisava dessa sofisticação toda? Não. A fala simples do homem da Galileia, o Jesus de Nazaré. Mas alguma coisa boa pode vir de Nazaré? A simplicidade é o que Deus escolheu, não é? Eu não estou dizendo que a gente não pode ter coisas boas, não é isso. Eu estou dizendo que tudo isso deve ser usado de uma maneira adequada, de uma maneira que honre a Deus e não que ofusque o principal do Evangelho. Tá certo, amados? É isso que eu estou me referindo. E essa religião dos últimos dias, ela vem com pompa, ela vem com beleza, ela vem com sofisticação, ela vem com estética, ela vem com